Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Arpini na área, e hoje eu tô aqui para iniciar um novo projeto nesse nosso canal de Direito Penal, Processo Penal e Legislação. Antes de começar já com esse novo projeto aqui com vocês, já vou pedir para você, se está chegando agora no meu canal, não me conhece, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e para você compartilhar esse vídeo para aumentar aí cada vez mais a nossa rede de estudo e você ajuda aqui o nosso canal, beleza? Galera, a partir de hoje nós vamos ter um novo projeto aqui no nosso canal de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Eu vou dar início com vocês à resolução das questões da banca FGV. E por que eu escolhi essa banca? É óbvio que nós vamos dividir essa aula em vários blocos. Por quê? Porque eu selecionei todas as questões do ano de 2022 realizadas pela FGV para concursos de carreiras jurídicas. Nós vamos iniciar agora com as carreiras jurídicas: delegado, Ministério Público, no caso promotor de justiça, juiz de direito e defensor público. E eu também vou fazer de outras carreiras. Então como é que vai suceder esse projeto? Se chama Edital em Questões. E como eu disse, eu escolhi a FGV, galera, pelo simples fato de que a banca FGV ela está dominando o mundo dos concursos atualmente. A gente sempre teve aquela onda forte, CESP, Sebrasp, porém a FGV vem aí, pessoal, pegando todos os concursos. Se vocês verificarem, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, TCU, CGU, tantos outros concursos por aí, concurso do Senado também vai ser a banca FGV. Nós temos vários concursos de juízes que foram realizados, Ministério Público de Goiás, delegado de polícia. Então o que eu vou fazer? Como eu disse, nós vamos dividir essa aula em vários blocos e eu vou dar início hoje ao nosso primeiro bloco para falar sobre direito penal parte geral. Logo na sequência, nas próximas aulas do nosso projeto, eu vou tratar com vocês sobre direito penal especial, no caso a parte especial, e também depois leis especiais e processo penal. E a gente vai dividindo assim. Claro que eu também vou dividir por carreiras. Hoje nós vamos dar início a esse grande bloco aí das carreiras jurídicas. Depois eu vou tratar com vocês sobre carreiras de analista e carreiras aí também de nível médio. Beleza, meus queridos? Tudo tranquilão? Esse material, se você quiser, você pode me mandar um direct lá no meu Instagram que eu envio para você ter essas questões aí e para você estudar. Beleza? Peço que vocês me acompanhem agora para que a gente possa dar início aí ao nosso primeiro encontro do novo projeto Edital em Questões aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá então, pessoal. Olha só. Dando início, a gente já vai para nossa primeira questão aí para falar um pouquinho sobre direito penal parte geral. Para a prova de delegado de polícia, ó, questão de 2022 aí da banca FGV. Vamos lá. Determinado agente foi imputado pela prática do crime de roubo, na forma simples. Então, roubo simples na modalidade fundamental, artigo 157 caput do nosso Código Penal. Deixa eu só trocar a cor aqui do nosso slide. Aí. No curso da instrução processual penal, a partir do surgimento de novas provas, foi realizado o aditamento à denúncia. Ou seja, pessoal, olha a informação que a FGV está nos trazendo. Ela está falando sobre o aditamento à denúncia, com a inclusão de 2 novos coautores que supostamente teriam participado desse roubo, com a caracterização do concurso de agentes entre estes e o agente original. Então o que a gente tem aqui? Vamos pensar um pouquinho na questão. Primeira coisa, a gente tem o Ministério Público denunciando o indivíduo pela prática de um roubo simples, artigo 157 caput do nosso Código Penal. Dada a instrução processual, chega aquele momento em que se verifica que estão presentes nessa infração penal mais 2 agentes criminosos. O que o Ministério Público precisa fazer? Qual é a posição que ele tem que tomar nesse caso? Ele precisa aditar essa denúncia para incluir esses novos coautores da prática criminosa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no restante da questão, ó. Vamos ver o que diz as nossas alternativas para a gente começar a pensar a respeito um pouco do aditamento à denúncia, ó. Letra A. Sempre constitui marco interruptivo da pretensão punitiva e produz efeito relativo a todos os acusados. Galera, essa questão aqui, ela tá versando sobre entendimento jurisprudencial. Olha só, eu vou explicar uma coisa para vocês e que eu percebi agora no ano de 2022 na banca FGV. Prestem atenção. A FGV tá fazendo o seguinte, ó. A FGV tá pegando
algum julgado, seja ele do Supremo Tribunal Federal, seja ele do STJ, e ela tá fazendo o seguinte, ela pega esse julgado, vamos colocar lá que o julgado tenha 5 parágrafos, e que nesses 5 parágrafos, em cada um deles, o ministro relator, ele foi dissertando, ele foi narrando alguma situação para chegar, por exemplo, lá no final, no 5º parágrafo, na sua conclusão, para dar aquele entendimento consolidado no pensamento dele, para dar o entendimento final e que vai virar a ementa do julgado. Em resumo, a FGV faz o seguinte, ela pega o julgado, ela pega os parágrafos do ministro relator e ela gabarita como questão correta aquele que foi utilizado como ponto central, nuclear daquele julgado. Por mais que o ministro tenha falado determinado ponto a respeito de um fato criminoso, vamos dizer assim, vamos ilustrar, ele tenha falado determinado ponto sobre um fato criminoso, esse ponto vai vir nas alternativas da FGV. Só que esse não foi o ponto central, não foi o núcleo central do julgado. O núcleo central do julgado foi aquilo que ele deixou lá no último parágrafo e que passou a ser a ementa daquele recurso especial, daquele habeas corpus, daquele recurso extraordinário. E aí a FGV gabarita esse núcleo central, esse argumento fundamental aqui como o gabarito da questão. Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Sempre constitui marco interruptivo da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados. Vocês sabem fazer questão tanto quanto eu, e vocês já percebem que essas terminologias aqui, ó, sempre, elas não combinam com a alternativa de concurso. Sempre constitui marco interruptível da pretensão punitiva, mas não produz efeitos relativos ao réu original. Pelo contrário, vamos dar uma olhada no que diz a letra C, ó. Constitui, ressalvados os casos de cumprimento de pena e reincidência, marco interruptivo da pretensão punitiva, mas não produz efeitos relativos ao réu original. Letra D. Constitui, ressalvados os casos de cumprimento de pena e reincidência. Por quê? Porque isso aqui, ó, tem caráter personalíssimo. Marco interruptivo da pretensão punitiva e produz efeitos relativos a todos os acusados. Acredito que esse aqui será o nosso gabarito. Letra E. Não produz efeitos no marco interruptivo da pretensão punitiva, posto já operados com a imputação original, a inclusão superveniente de novos imputados. Pessoal, efetivamente, o gabarito para nossa questão aqui é a alternativa letra D. E olha só, como eu falei para vocês, ó, STJ, 5ª turma, habeas corpus 414685, julgado em 2018. Olha o que diz. Cuidando-se de aditamento para incluir novos corréus, tem-se que o recebimento da referida peça é marco interruptivo para todos os denunciados, com relação a todos os crimes, nos termos do que consta no artigo 117, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Nesse encadeamento de ideias, não há que se falar em prescrição, porquanto não implementado o lapso entre o recebimento do aditamento à denúncia e a publicação da sentença condenatória, aqueles marcos interruptivos da prescrição, necessário ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Então vejam só, é aquilo que eu falei para vocês, ela pega um trecho do julgado e ela traz aqui como gabarito o elemento central, o núcleo argumentativo do ministro naquele julgamento escolhido pela banca. Então o gabarito para nossa primeira questão aqui é a letra D. Vamos avançar aqui, ó. Nossa segunda questão. No dia 22 de fevereiro de 2022, José foi abordado por guarnição policial militar enquanto conduzia veículo automotor em via pública. Olha só, ele estava conduzindo o veículo. Em blitz regularmente realizada, no interior da mala do veículo foram encontradas 25 munições de fuzil calibre 7,65 de marcas variadas. Se ele conduzia um veículo e no interior se encontrava 25 munições de fuzil calibre 7,65, o que a banca está nos dizendo? Ela está nos dizendo que ele transportava essas munições. Conduzido à unidade de polícia judiciária, durante a lavratura do seu auto de prisão em flagrante, confessou estar trabalhando para Carlos e Eduardo, tendo pleno conhecimento do material que transportava, ou seja, o José, que foi abordado, chegou na delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante e confessou que estava trabalhando para Carlos e Eduardo e tinha a ciência que transportava aquelas 25 munições de fuzil calibre 7,65, mas que a contratação e o destino final teriam sido determinados pelos dois. Ou seja, ele tinha ciência de que ele transportava um material e ele anuiu com esse transporte.
Porque a contratação foi feita por Carlos e Eduardo. E o Carlos e o Eduardo, com toda certeza, tinham a plena noção de que o José estaria transportando as munições de calibre 7,65. Vamos ver o que diz a nossa questão. Analisando a hipótese sobre o crime de porte de arma de fogo na modalidade transportar, é correto afirmar que não admite coautoria ou participação? Galera, vamos ser bem claro, direto e objetivo com essa questão. Na modalidade transportar, que é exatamente o que a questão está nos dizendo, porque ele conduzia o veículo, é plenamente possível a coautoria e a participação. Então, para essa segunda questão, o nosso gabarito só pode ser a letra D. Ó. Vamos dar uma olhada. Não admite coautoria ou participação. Admite participação por instigação, fazer nascer, mas não a coautoria. Admite a participação por induzimento, mas não a coautoria. Admite participação material, mas não a coautoria. Admite coautoria ou participação. Beleza? Ó, coautoria ou participação. Nosso gabarito para essa questão é a letra E. Voltando aqui, ó. No dia 13 de dezembro de 2021, Joaquim trafegava em seu veículo automotor em via urbana no município de Manaus, com sinalização expressa, olha aqui, ó, sinalização expressa de velocidade de 40 km por hora. Por estar em área escolar. No entanto, violando seu dever de cuidado, fez o carro alcançar a marca de 80 km por hora, vindo a atropelar um motociclista que trafegava pela mesma via, que, em virtude das lesões sofridas, veio a falecer no local. Então vamos lá. Ele atropelou um motociclista que trafegava pela mesma via que, em virtude das lesões sofridas, veio a falecer no local. Então vamos colocar aí um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Instaurada a devida investigação, enquanto se aguardava a elaboração das peças técnicas, surgiu a informação de que a escola havia sido desativada e que o local passou a ter nova velocidade limite de 90 km por hora, determinada por ato administrativo municipal. Bom, vamos pensar aqui um pouco. Ó. Diante dessa hipótese, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não há alteração da situação jurídico-penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal. Letra B. Houve abolício criminis, em razão da alteração ocorrida na norma integradora, acarretando a extinção da punibilidade. Letra C. Houve abolício criminis, em razão da sucessão de normas convocadas pelos elementos normativos. Letra D. Houve abolício criminis em razão da ocorrência de novatio legis administrativa que favorece o agente. E letra E, não há alteração da situação jurídico-penal, em razão da incidência da regra do tempus regit actum. Tá. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Primeiro, vamos comentar as alternativas B, C e D. Ela está falando sobre abolício criminis. Olha o que a questão nos diz. Ela está falando que foi aumentada a velocidade na escola que estava desativada por um ato administrativo municipal. Vamos ser sinceros, nós, aqui, que estudamos direito penal, um ato administrativo municipal, nessa situação, ele tem o condão de modificar a situação fática que foi apresentada pela questão, ou seja, aquele homicídio culposo na direção do veículo automotor, que na verdade ele colidiu com a motocicleta, o indivíduo, por conta das lesões, veio a falecer. Galera, a única forma de que nós pudéssemos falar em abolício criminis é somente por lei. Ou seja, nós temos lá no artigo 2º do Código Penal a abolício criminis, no artigo 2º caput, e no seu parágrafo único nós temos a novatio legis in melius. Lembre-se que nós temos dois conceitos de lei penal. Nós temos a lex gravior, que significa novatio legis incriminadora e novatio legis impeius, e eu tenho a lex missior, que é a abolício criminis e a novatio legis in melius. Falando de ato administrativo, não há como dizer que o ato administrativo, nesse caso, estaria revogando, vamos colocar assim, revogando a conduta dele, porque trocou
o limite de velocidade na escola. O limite de velocidade que era 80 passou a 90 e ele tinha passado a 80 quando na época o limite era 40 e ele acabou colidindo e aí aquela pessoa veio a óbito. Por ato administrativo, não há que se falar na inexistência da conduta. A conduta existiu. Não há que se falar em abolício crimes por parte de ato administrativo, especificamente aqui. Então, nesse caso, ao que tudo indica, não há modificação da alteração fática da situação apresentada pela banca. E a alternativa letra E fala o quê? Vamos voltar aqui, ó. Ela fala sobre o tempus regit actum, ó. Não há alteração da situação jurídico-penal, em razão da incidência da regra do tempus regit actum. Galera, vocês lembram o que é isso aqui? O tempus regit actum é do Código de Processo Penal. Quando eu estou falando de direito penal, eu vou levar em consideração o artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º do Código Penal, que trata da teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se quando ele praticou a conduta o limite era 40 e ele passou 80, não há alteração da situação jurídico-penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal por esse ato administrativo municipal. Então, o gabarito para nossa questão aqui, número 3, é a letra A de aprovação. Tá certo, meus queridos? Vamos avançar. Questão de número 4. Olha só. Fruto da herança dos postulados iluministas. Postulados iluministas, vamos lembrar um pouco da Revolução Francesa, 1789. É aquilo que a gente fala sobre igualdade, liberdade e fraternidade. A partir da segunda metade dos anos 1970, um novo modelo normativo de garantia vai falar sobre garantismo penal aos direitos sociais, civis e políticos. É lapidada na Itália como o sinônimo de Estado constitucional democrático, surgindo o garantismo, em que o seu expoente do garantismo foi Luigi Ferraioli. Por mais que eu, isso é uma particularidade minha, por tudo que já estudei, não sou adepto ao garantismo penal, tem aqui a importância histórica e doutrinária da obra Direito e Razão do Luigi Ferraioli e que contribuiu aí para essa evolução histórica no que diz respeito ao garantismo penal, que logo na sequência, quando o garantismo penal ele veio importado para o Brasil, ele foi muito deturpado e principalmente nas universidades. Então, o garantismo penal, na sua essência, ele não é o que se traduz nos dias atuais, tá? Mas isso é conversa para outra hora. O nosso foco aqui é fazer prova, é passar em concurso, é acertar as questões, a gente precisa aprender a fazer prova. Beleza? Se vocês um dia quiserem um parecer ou alguma coisa minha a respeito disso, vocês podem me procurar. Mas não é o momento agora. Só para falar para vocês entenderem. Então a questão ela tá falando sobre o garantismo. Provavelmente ela vai nos falar sobre as vertentes do garantismo. A proibição do excesso e a vedação da proibição, a vedação da proteção deficitária e a proibição do excesso. Vamos dar uma olhada aqui, Sobre esse modelo, é correto afirmar que, letra A, o princípio da legalidade exige a descrição da conduta proibida de maneira precisa e determinada. Com certeza. A gente vai entrar aqui no princípio da taxatividade, que é um desdobramento do princípio da legalidade, mas não exerce influência na filtragem axiológica feita pelo juiz, muito pelo contrário, porque o tipo penal ele precisa ser taxativo tanto no seu preceito primário como no seu preceito secundário. É vedado, pessoal, a utilização de tipos penais vagos. E o que é o tipo penal vago? O tipo penal vago é justamente aquele que não tem conteúdo certo e determinado, seja no seu preceito primário, seja no seu preceito secundário. Então, pelo princípio da legalidade, nós temos o quê? Nós temos aquele desdobramento, aquele tripé: reserva legal, taxatividade e anterioridade. Reserva legal: só pode ser criado crime através de lei. Lei em sentido formal, aqui no caso, competência do Congresso Nacional, artigo 49, artigo 22.1 da nossa Constituição Federal, vedada a criação de tipos penais por medida provisória ou direito penal agravador, mas vocês bem sabem que a medida provisória em caráter benéfico, ela pode versar sobre direito penal. Nós temos também o princípio da taxatividade, que é o quê? Nós termos conteúdo certo e determinado,
tanto no preceito primário como no preceito secundário, e o princípio da anterioridade, ou seja, a lei que vai punir o indivíduo, ela precisa ser anterior à conduta praticada. Vamos voltar aqui então, ó. Não exerce influência na filtragem axiológica feita pelo juiz. Isso aqui tá errado. Letra B, o princípio da culpabilidade. Sob a lógica da análise jurisdicional focada somente na conduta praticada, permite a aplicação no Instituto da Reincidência. Aqui, ó, pelo princípio da culpabilidade, fazendo uma análise lógica jurisdicional focada somente na conduta praticada, ela não vai permitir a aplicação do Instituto da Reincidência. Agora a letra C, ó. O princípio da materialidade da conduta exige que a conduta criminosa praticada gere alteração sensorial no mundo dos fatos, impedindo um resultado meramente normativo. Por que essa alternativa aqui está errada, pessoal? Vocês lembram quando a gente estuda lá em direito penal o termo do resultado? A gente estuda o fato típico, que é fato típico, ilícito e culpável. No caso, a teoria do crime, nós temos o sistema tripartido, aí, a adoção da teoria tripartida. Fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, eu tenho o resultado. E o resultado, ele somente é necessário nos crimes materiais. Só que o que acontece? Eu tenho o resultado naturalístico, que é a modificação no mundo exterior, e eu tenho o resultado jurídico. Ou seja, o resultado naturalístico, ele parte daquela premissa de que os crimes são divididos em crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. E, essencialmente, para os crimes materiais é necessária a modificação no mundo exterior. Agora, eu tenho o resultado jurídico, em que eu tenho aqui os crimes de perigo, os crimes de dano, os crimes de lesão. Crime de perigo abstrato não tem uma modificação no mundo exterior. Ele simplesmente, o legislador, por exemplo, incutiu o próprio perigo dentro da conduta. Então, a posse irregular de arma de fogo, seja ela de uso permitido ou de uso restrito, é um crime de mera conduta. Ele não prevê o resultado. Porém, ele já tem incutido dentro do próprio tipo penal esse perigo presumido pelo legislador. Vamos voltar aqui então, ó. O princípio da materialidade da conduta exige que a conduta criminosa praticada gere alteração sensorial no mundo dos fatos, impedindo um resultado meramente normativo? Errado. Impedindo um resultado meramente normativo, isso aqui é o que torna a alternativa incorreta. Vamos lá, ó. Letra D. O princípio da proteção suficiente, numa perspectiva garantista positiva, endossa a função estatal de proteção suficiente de direitos fundamentais a partir do direito penal. Muito provavelmente esse aqui vai ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra aí, ó. O princípio da lesividade reforça a vedação a abusos de um sistema estatal, representando na concepção de efetividade sem validade. Negativo. Nosso gabarito aqui para a questão de número 4 é a letra D. Olha só. O garantismo negativo, ó, ele visa limitar a função punitiva do Estado, que deve ser aplicada estritamente aos casos necessários. Agora, o garantismo positivo, ele evita a impunidade e garantir que os bens jurídicos relevantes sejam efetivamente protegidos, caracterizando-se pela proibição da proibição insuficiente ou proibição da proteção deficitária. Tudo tranquilo? Sem maiores dúvidas, vamos avançar com as nossas questões aqui então, ó. Vamos lá. Na hipótese de um agente ter praticado um crime de estupro e um crime de atentado violento ao pudor contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, a partir do advento da Lei 12.015 de 2009, ele deverá responder por o quê? Galera, essa aqui é uma questão muito tranquila, uma questão sem maiores dificuldades que a gente pode resolver assim de uma maneira bem clara. O que aconteceu? Crime de estupro, nós tínhamos o estupro e o atentado violento ao pudor antes de 2009. Com a Lei 12.015 de 2009, o atentado violento ao pudor, que nada mais era do que a prática de atos libidinosos diversos à conjunção carnal, sexo oral, sexo anal, carícias, etc., passou, ou seja, migrou, princípio da continuidade normativo típica, migrou para o tipo penal do artigo 213, que trata do estupro. Então, o estupro hoje é a conjunção carnal, que no caso é o coito vaginal, e a prática de atos libidinosos diversos à conjunção carnal, sexo oral, sexo anal e as carícias. Então tudo isso hoje faz parte do mesmo tipo penal. Vocês muito bem sabem disso. Faz parte do mesmo tipo penal, artigo 213 do nosso Código Penal, a partir da Lei 12.015 de 2009, que revogou o atentado violento ao pudor, mas trouxe o seu conteúdo, migrou o seu conteúdo
para dentro do tipo penal do artigo 213. Então, nós estamos diante de um crime de tipo misto alternativo ou de conteúdo múltiplo ou variado, que é quando o agente praticar mais de uma conduta no mesmo contexto fático, sob o mesmo objeto material. E objeto material é o quê? É toda pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Desse modo, o que vai acontecer? Ele vai responder por um crime único. Vamos dar uma olhada nas alternativas aqui, ó. Concurso material, concurso formal próprio, concurso formal impróprio e continuidade delitiva. Crime único. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês, ó. Aqui eu quero deixar uma posição do Supremo, que é o HC 100.181 do estado do Rio Grande do Sul. Galera, num caso isolado, tá? Num caso isolado, se não me falha a memória, julgado em 2019, nesse HC 100.181 do Rio Grande do Sul, o STF, pessoal, aplicou, nesse caso, o concurso material de crimes pelo fato do indivíduo ter praticado conjunção carnal e depois outros atos libidinosos, tá? Nesse caso específico, pelas peculiaridades do caso concreto, o STF aplicou esse entendimento de haver um concurso material. Porém, como eu sempre falo para os alunos, se você está prestando a prova, você precisa analisar a questão e estar atento ao que a banca está dizendo. Em nenhum momento aqui ela falou sobre posição de tribunal superior. E outra, se fosse por posição do tribunal superior, o STJ já é consolidado também que se trata de crime único, porque o tipo penal do 213 é de conteúdo múltiplo ou variado. Então seria um crime único. Mas ele não pediu especificamente uma posição isolada do Supremo no julgamento do HC 100.181. Não pediu isso. Então, se ele não pediu, vocês vão responder conforme a maioria da jurisprudência já consolidada a respeito desse tipo penal e também a maioria da doutrina. Crime de tipo misto alternativo, conteúdo múltiplo ou variado, mais de uma conduta no mesmo contexto, crime único, nesse caso, depois da Lei 12.015, 2015-2009, o indivíduo vai responder por crime único de estupro do artigo 213. Beleza? Combinado? Fechou? Vamos avançar então, ó. Questão de número 6, ó. O princípio da insignificância, pessoal. Princípio da insignificância que veio lá pelo STF elencando os vetores, que eu chamo para vocês de PROL. Ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade do fato, mínima ofensividade e ínfima lesão jurídica. É admitido na doutrina e na jurisprudência em relação ao delito de... Galera, o único delito aqui que pode ser aplicado o princípio da insignificância é o delito de descaminho. O uso de documento falso, artigo 308, se não me falha a memória, supressão de documento, o roubo simples do 157 e o contrabando não admitem aqui, não admitem o uso de documento falso, pessoal, artigo 304. Não admitem a aplicação do princípio da insignificância. O único tipo penal em análise, aqui nas nossas questões, nas nossas alternativas, que admite o princípio da insignificância é o crime de descaminho. Então lembrem-se desses vetores do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu escrever aqui, ó. Alguns professores trazem como o vetor Maria e outros o PROL. Então vamos escrever aqui, ó. O PROL, ó. Ausência de periculosidade reduzido grau de reprovabilidade mínima ofensividade e ínfima lesão jurídica. Lembrem-se disso aqui, ó. E o restante vocês vão conseguir lembrar para poder aí na hora da prova concluir o raciocínio. Beleza, meus queridos? Como eu tô vendo que esse nosso primeiro bloco aqui das nossas questões, desse nosso edital em questões aqui da FGV já tá chegando ao fim, porque eu vou fazer blocos de 30 minutos para vocês, galera, para não ficar tão pesado. Fazer blocos de 30 minutos, você vai seguir a sequência aqui no nosso canal. Eu vou deixar uma playlist específica com esse nosso novo quadro do edital em questões, e ali você vai procurar. Vou fazer edital em questões FGV e vou fazer das demais bancas e vou deixar tudo bonitinho para vocês. Então, para não ficar uma aula muito longa e cansativa, a gente vai dar esse intervalo aqui nesses primeiros 30 minutos e depois eu volto para o segundo bloco
dando continuidade desse mesmo material aqui, que como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem me mandar aí, que com toda certeza eu disponibilizo para vocês. Beleza, meus queridos? Vamos fazer um pequeno intervalo. Peço que você já se inscreva nesse canal, mande esse vídeo para todos os seus colegas aí, para a gente aumentar a nossa rede de estudo. Eu aguardo vocês no nosso próximo bloco. Valeu!